E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem aí, se cuidando, assistindo as videoaulas, né? Nas últimas aulas, a gente entrou no estudo do núcleo das células, né? Propriamente dito, daquelas, obviamente, células eucariontas, né? São aquelas células que apresentam a carioteca, né? Ou seja, que apresentam o núcleo, chama de envoltório nuclear, membrana nuclear. Tem várias terminologias, né? Mas a gente viu lá as propriedades e estrutura do núcleo, vimos lá a carioteca, né, que é aquela membrana dupla, tem uma membrana externa, uma membrana interna, que separa e diferencia quimicamente o interior do núcleo do citoplasma e dos demais componentes da célula. Falamos um pouco sobre as estruturas, essa estrutura, né? Então, essa carioteca é esse conjunto de membranas com a presença de poros, né? Ou seja, a carioteca é uma estrutura porosa, em que esses poros eles permitem a entrada e saída de substâncias, ou seja, a troca de material entre o núcleo e o citoplasma das células. E percebemos também que mostramos também, né, que esses poros, as estruturas desses poros são estruturas contrácteis, né? Ou seja, elas se abrem e se fecham, assim permitindo que a substância passe ou que ela não passe. Do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma, né? Então, os caminhos eles podem ser múltiplos nesse sentido. É, e eu mostrei para vocês também, né, que tem muitas imagens, né, até falando que vocês tomarem cuidado para não confundir, que às vezes parece que os ribossomos estão aderidos à carioteca, mas na realidade, como a gente viu, o retículo endoplasmático rugoso, ele fica bem junto à carioteca, né, e na realidade a membrana externa da carioteca, ela até, em alguns pontos, ela pode se unificar com a estrutura do retículo endoplasmático rugoso. Então, na realidade, os ribossomos eles estão aderidos à estrutura e membrana do retículo endoplasmático rugoso, que em alguns pontos se conecta com a parte externa, ou seja, com a membrana externa da carioteca, né? Então, às vezes, já vi questões e algumas interpretações, né, de que os ribossomos estão aderidos à carioteca, só que na realidade não, né? Eles estão aderidos à membrana, ao retículo endoplasmático rugoso e eles podem ter essa conexão, né? Como o retículo endoplasmático rugoso pode ser conectado com essa parte externa, às vezes se confunde, né? Então a gente fala lá da cariolinfa, né, que é o líquido que preenche o interior do núcleo, que tem características, elas parecem visualmente uma estrutura gelatinosa, líquido pré-gelatinoso, e que se parece às vezes com o citoplasma, mas elas são quimicamente distintas, né? Então, mergulhado nessa cariolinfa, a gente vai ter os nucleolos, né? Os nucleolos, pode ser que tem células que tem mais de um nucleolo, que vai ser essa estrutura formada por estruturas de RNA, né? Uma combinação de vários ribossomos jovens, né? Que quando estão maduros eles saem através dos poros e vão para o citoplasma para desenvolver suas funções, né? Que no caso é de síntese de proteína, ou seja, síntese proteica, produção de proteínas no citoplasma. E a gente vai ter lá os ácidos nucleicos, como falei, o RNA, né? E aí a gente vai ter a produção da série de RNA, em todos os tipos de RNA, né? O RNA ribossômico, o RNA mensageiro, o RNA transportador, né? Eles são produzidos lá nessa região. E a gente vai ter a que a gente falou que é o nosso DNA, nosso material genético, né? O ácido desoxirribonucleico, que quando a célula está em processo de intérfase, ou seja, quando ela não está se dividindo, o DNA ele vai estar lá, as fitas de DNA, né, elas vão estar lá entrelaçadas, né, formando a cromatina, né, e quando a célula inicia o seu processo de divisão celular, né, essas fitas vão se condensando, né, a gente viu lá a parte das estruturas de histonas, né, e esse processo de condensação vai formar aquelas unidades que são os cromossomos. Então esses cromossomos eles vão variar de espécie para espécie, né? Então a gente conversou que, por exemplo, na espécie humana nós temos 46 cromossomos em um indivíduo normal. Nós temos 46 cromossomos que se formam durante o processo de divisão celular. E vimos que algumas espécies, a mosca, né, a drosófila, tem 8 cromossomos. Então, alguns macacos, 48, árvores, alguns 112, 118. Então, esse número de cromossomos ele pode variar de espécie
para a espécie, certo? Então uma espécie ela pode ter uma quantidade de cromossomos e uma determinada uma outra espécie, né? Ela vai ter um outro conjunto de cromossomos. Esses cromossomos, como a gente discutiu, né? A gente vai separar eles em dois grupos, né? O que a gente chama de cromossomos autossomos, que são aqueles cromossomos que vão ter as funções e a codificação, né, do seu DNA para desempenhar as diversas funções do nosso corpo, né, o síntese de diversas proteínas, e que não estão ligadas com fatores com o desenvolvimento de características sexuais, com a produção de hormônios sexuais. Os outros hormônios que a gente tem são os hormônios sexuais, né, que são de dois tipos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então esses dois cromossomos sexuais eles vão determinar as características sexuais do indivíduo, então determinar o sexo biológico, determinar uma série de produções de hormônios distintos que vão diferenciar os sexos biológicos, né? Masculino e feminino, que vão determinar a produção dos tipos de gametas, que vão determinar o processo de formação dos tipos de aparelho reprodutor na espécie humana, né? O aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino. E então essas características, esses genes que vão codificar essas informações, eles vão estar nesses cromossomos sexuais. Em todas as espécies funcionam como na espécie humana? Não, a gente tem uma série de sistemas de determinação do sexo biológico que não são necessariamente o X e o Y, certo? A gente tem outro sistema de determinação, a gente tem o ZW, que acontece em alguns galináceos, que é similar ao XY, mas a diferença é que no XY, quem tem os cromossomos homólogos, os pares iguais, X e X é do sexo feminino, e quem tem o X e o Y do sexo masculino. No sistema ZW dos galináceos é o contrário, né? Então o sexo feminino é o que tem os cromossomos não homólogos, né, o Z e o W, e o masculino é o que tem os iguais. Então a gente tem o sistema ZW, o sistema XY, o sistema X0, ou seja, que um dos indivíduos, um dos sexos tem um cromossomo a menos, na verdade. A gente tem um sistema haploide e diploide, né? Ou seja, que é o caso de formiga e de abelha, né? Que a fêmea tem o número total de cromossomos da espécie e os machos têm metade do número de cromossomos. Então existem vários sistemas de determinação. No caso do corpo humano, é o sistema X e Y. Né? Quando vocês chegarem no terceiro ano, ou quando vocês forem estudar genética, aí vocês aprofundam um pouco mais sobre os sistemas de determinação do sexo, né, que isso vai estar mais nessa outra parte aí, mais associada à genética. Certo? O que nos interessa aqui são o estudo do núcleo, dos cromossomos e por aí vai. Né? Então na aula passada a gente falou um pouco sobre esses temas, mas aí eu chegou no finalzinho, a aula está ficando muito comprida para não ficar muito cansativa. Então, só para a gente poder recapitular e relembrar de onde a gente parou falando dos cromossomos homólogos. Né? Então, ali a gente viu que tem um cromossomo não duplicado, certo? Dois cromossomos simples homólogos. Então, veja que eles têm o mesmo tamanho, a mesma estrutura, o mesmo formato, certo? E depois, quando os cromossomos, como eu falei para vocês, os cromossomos eles se formam quando a gente vai fazer a divisão celular. E para uma célula se dividir, ela precisa dobrar todo o seu conteúdo, inclusive os cromossomos. Então, aqui onde eu estou, né, estão os cromossomos homólogos duplicados. Né? Cada uma dessas pernas que se formam, esses braços, são chamadas cromátides irmãs. Né? E esses cromossomos eles se duplicam para que as novas células tenham o mesmo número de cromossomos, ou seja, tenham a mesma carga genética que a célula anterior. Então, cada célula do nosso corpo, né, do corpo de uma pessoa, independente do sexo biológico dela, ela vai possuir, como a gente já tinha discutido, né, ela vai possuir 46 cromossomos. E vai diferenciar por quê? Que os homens ele têm 22 pares de autossomos, certo? E um cromossomo X e um cromossomo Y. As mulheres, elas também têm 22 pares de cromossomos autossomos. Lembrando que os autossomos são aqueles cromossomos que vão ter a codificação genética dos seus genes para determinar uma série de características, né? Então, sei lá, cor dos olhos, tipo do cabelo, determinação da cor da pele, tudo isso vai ter nos cromossomos autossômicos. Produção de anticorpos, de tiroxina para regular o metabolismo. Tudo isso vai estar presente nos cromossomos
autossômicos. Agora sim, se vai ter a formação do ovário, canal vaginal, pênis, por aí vai, essas informações estão nos cromossomos sexuais. Então, por exemplo, no cromossomo Y tem um gene que a gente chama do gene SRY, que é o gene que vai determinar o processo de formação dos testículos, que vai dar o sinal para a produção da testosterona, que é altas taxas de testosterona, vão determinar o desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino. Né? Então o clítoris vira o pênis, o testículo desce, né? Os grandes lábios se tornam o escroto, né? O saco escrotal, e aí vai se formando o aparelho reprodutor masculino. Esse gene vai determinando a maior produção de testosterona, e aí as características sexuais masculinas vão surgindo lá a partir da adolescência. Né? Produção de espermatozoide, a voz ficando mais grossa, aumento de tônus muscular, surgimento de pelos em excesso na face, pelos no corpo em maior quantidade, por aí vai. Então está nesse genezinho, vai ser rico no cromossomo Y, por exemplo. Como as pessoas de sexo biológico feminino não têm esse cromossomo, porque elas não têm o cromossomo Y, então continua o seu processo de formação, né? Então vai ter o amadurecimento os ovários vão amadurecer e se formar, e não vão virar testículos, e aí por aí vai, né? Como fala, tipo, em determinado momento de desenvolvimento embrionário, todo mundo podemos assim, tem um pré-aparelho reprodutor feminino. E as pessoas que têm o cromossomo Y fazem, e tem esse gene SRY, faz com que esse pré-aparelho reprodutor feminino ele se transmute, né, ele se modifique no aparelho reprodutor masculino. Né? As pessoas que não têm o cromossomo Y, elas continuam o desenvolvimento desse aparelho reprodutor feminino. Então, se de forma resumida, obviamente com um processo muito mais complexo, mas de forma resumida, seria isso, né? Em um determinado momento embrionário, todo mundo teve o aparelho reprodutor feminino em um estágio de desenvolvimento. Então as mulheres elas vão ter, as mulheres aqui eu estou me referindo ao sexo biológico feminino, certo? Não ao papel associado de mulher, ou se é mulher cis, trans e por aí vai. Eu estou me referindo ao sexo biológico, né, e à determinação dos cromossomos para isso. Então as mulheres, as pessoas de sexo biológico feminino têm 22 pares de cromossomos, né, ou de cromossomos autossômicos, isso, e os dois cromossomos X, né. Então, no caso, ela vai ter os dois cromossomos X, os cromossomos homólogos, né. E da mesma forma, isso vale para os gametas. Então, os óvulos humanos têm 23 cromossomos, sendo 22 autossômicos e um sexual, ou um X, né? No caso do óvulo só pode ser X, então tem 22 cromossomos autossômicos e um X. Veja que aqui eu não estou falando de 22 pares, eu falei que as pessoas de sexo biológico feminino têm 22 pares são 44 cromossomos, certo? E um par de cromossomo sexual X, 2. Nos ovos tem metade. Então tem 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual, um dos dois tipos. No caso dos ovos só pode ser X, ou um X ou outro X. O espermatozoide humano, da mesma forma, ele também tem 23 cromossomos. Não estou falando 23 pares, estou falando 23 cromossomos. Então ele tem 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual, que pode ser um X ou Y. Ou seja, quando o espermatozoide fecunda um ovo, quem determina o sexo biológico da criança que vai nascer é o espermatozoide. Né? Se ele tiver um cromossomo X, vai nascer uma pessoa de sexo biológico feminino. Se o espermatozoide portar um cromossomo Y, vai nascer uma pessoa do sexo biológico masculino. Então, a gente pode assim dizer que quem determina o sexo biológico é o espermatozoide e não o óvulo, né? Tem muitas pessoas que ainda acreditam que o óvulo é que determina o sexo biológico da pessoa que vai nascer, né? Então não é o caso, né? Como a mulher tem os cromossomos sexuais iguais, né? X e X, ela só pode formar óvulos com X ou óvulos com X. Ah, professor, mas como é que acontece isso? A gente vai ver isso mais pra frente quando for falar da divisão celular, né? Então, quando a gente for falar do processo de formação dos gametas, a gente vai ver como é que acontece esse processo. O que é importante vocês saberem é o que agora? É que os cromossomos, que as células reprodutivas, os gametas, né, os óvulos, os espermatozoides, eles têm metade do número de cromossomos total do total da espécie. Ou seja, se nós temos 46 cromossomos, os nossos gametas eles vão apresentar metade do número de cromossomos. Mas por que isso acontece? Porque quando a gente for juntar o espermatozoide com o óvulo no processo de reprodução, no processo de fecundação, a gente herdou 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe.
Então, para poder formar um indivíduo normal, esse indivíduo tem que ter quantos cromossomos? 46. Então, se ele precisa ter 46, ele tem que ser formado de gametas que tem metade do mesmo cromossomo. Para juntar 23 do nosso pai, 23 da nossa mãe, e formou a gente com 46. Certo? Se o gameta do nosso pai tivesse 46 e o do nosso mãe 46, a gente ia formar um indivíduo com 92 cromossomos, que é longe de ser um ser humano. Então, nunca se formaria esse processo. Né? Esse embrião nunca seria viável e ele nunca se formaria. Né? Então, nesse caso aí, então, assim como eu falei, né, então, metade dos espermatozoides produzidos por um cromossomo de sexo biológico masculino vai ter o cromossomo X e metade vai ter o cromossomo Y. Então a gente tem a chance de metade, meia, né, 50% de chance de um espermatozoide com o cromossomo X fecundar um óvulo, 50% de um Y, de acordo com a produção. Obviamente que existem outros fatores, com algumas diferenças que existem entre os espermatozoides que carregam Y, os que carregam X, né? Os que carregam X geralmente são espermatozoides maiores, com maior concentração de nutrientes, os Y têm menos nutrientes e são menores e eles são mais rápidos, né? Então os espermatozoides do cromossomo Y se deslocam mais rápido do que o X, mas em compensação os espermatozoides do cromossomo X eles sobrevivem mais tempo. Aí tem umas maiores chances, né? Quando a pessoa tem relações sexuais próximo do período da ovulação, é a maior chance de o cromossomo Y fecundar o óvulo, porque ele é mais rápido. Quando a pessoa tem relações sexuais mais distantes do período de ovulação, que é quando libera o óvulo no ovário, a maior chance de um cromossomo X chegar, porque o cromossomo X pode chegar muito rápido, não encontrar o óvulo e ele morre. Quando o óvulo, o espermatozoide do cromossomo X, ele sobrevive mais tempo, então ele teria chance de chegar até o momento da ovulação. Isso aí são algumas possibilidades, né? Então, quando o espermatozoide se funde com o óvulo na fecundação, esses dois conjuntos de cromossomos reúnem-se, né, no núcleo da primeira célula do novo ser, que é o zigoto. Né? Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, os 23 cromossomos do espermatozoide eles se fundem com os 23 cromossomos do óvulo. Então, os 23 do espermatozoide se fundem com os 23 do óvulo. Então, na espécie humana, o zigoto, que é essa célula que vai dar origem a todas as outras células do nosso corpo, tem 23 cromossomos recebidos da mãe e 23 cromossomos que a gente herdou do nosso pai. Então, a determinação do sexo ocorre nesse momento da fecundação. Então, se o espermatozoide fecundante tiver o cromossomo X, a pessoa vai se formar, o zigoto vai originar uma pessoa do sexo biológico feminino. Se o espermatozoide fecundante tiver o cromossomo Y, o zigoto vai formar um indivíduo do sexo biológico masculino. Então, pouco antes de se dividir, né, o zigoto duplica todos os seus cromossomos, né, e aí ele começa a fazer várias divisões celulares até formar esse indivíduo, e isso fazendo réplicas dos cromossomos que foram herdados. Né. Então, os dois representantes de cada par cromossômico que foram herdados dos pais, nos gametas, são chamados de cromossomos homólogos. Né. Então, esses pares, de onde surgem esses pares? Eles vão formar dos 23 que a gente herdou do nosso pai e 23 da nossa mãe. Então aqui a gente pode observar, por exemplo, esses cariótipos. Né? Então a gente vai ter esses que o cariótipo humano feminino. Veja lá que a gente tem até esses que tem representando 1, 2, 3, 4, 5 são os pares de cromossomos, certo? Então como eu falei, a gente tem 23 pares de cromossomos. Até o 22 são os cromossomos autossômicos. Certo? São aqueles que vão determinar as características gerais do indivíduo. Então, para são os autossômicos 2, 3, 4, 5. Essas grupagens são as separações específicas, não precisa entrar nesses detalhes, não. Mas o que interessa você saber é que isso aí é um cariótipo, os nossos cromossomos mesmo. Então, eu quero que vocês consigam observar essa imagem e conseguir identificar o que são eles. Né? Então, esses que estão aí lá no PA1. Então esses dois cromossomos aí são os cromossomos homólogos. Né? Um desses cromossomos é herdado do nosso pai e o outro da nossa mãe. Veja que eles são bem parecidos, né? Com algumas diferenças, se tiver algumas diferenças, são diferenças mesmo da fotografia. Né? Então no par 2 tem um lado da nossa mãe e do nosso pai. Então a gente vai seguindo até o cromossomo 22. Então até o par 22, né? Que vão ter lá dois cromossomos. Então a gente sempre tem dois pares de cromossomos. Formando aí os 44 cromossomos autossômicos. Certo? No último par, esse é o par sexual, ou seja, o par 23 é o par sexual.
certo? Então é esse aí que vão ter os cromossomos sexuais X e Y. Então no cariótipo humano feminino, veja lá que no par sexual a gente tem lá os dois cromossomos X, da X e X, certo? Iguaizinhos. No cariótipo humano masculino a gente vai ter os mesmos cromossomos, os mesmos 22 pares de cromossomos autossômicos. Então no par 1 vai ter lá o par 1 com quem herdou do nosso pai e quem herdou da nossa mãe, os cromossomos homólogos. Agora, deixa eu sumir aqui. Agora, se vocês observarem aqui no último par, no par 23, o par sexual, veja que a gente tem cromossomos não homólogos ou heterólogos, ou seja, a gente tem lá um cromossomo X, que é bem maior, e o cromossomo Y que é bem pequenininho. O cromossomo Y é bem pequenininho mesmo. Ele tem poucos genes, principalmente se a gente comparar com o cromossomo X. Então veja que aqui, nesse caso, nas pessoas do sexo biológico masculino, a gente tem o par 23, né, não são cromossomos homólogos. No feminino não, todos os pares de cromossomos são homólogos, inclusive o sexual, que lá tem X e X. Agora no masculino não. No masculino, no 23, ou seja, o par de cromossomos sexuais é não homólogo, porque a gente tem um cromossomo X e outro Y. Veja que eles são completamente diferentes em tamanho e estrutura, só de a gente observar. Então, só de vocês olharem esses cariótipos, agora é possível vocês conseguirem identificar se ali se trata de um cariótipo humano de uma pessoa do sexo biológico feminino, se trata de um cariótipo de uma pessoa do sexo biológico masculino, e vocês conseguem, inclusive, observar se essa pessoa tem um cariótipo normal, né? Os 46 cromossomos, ou seja, se vocês contarem aí, olharem cada um dos pares, só vão ter 2 cromossomos, certo? E no par 23, que é o par sexual, também vão ter 2 cromossomos, né? Formando assim 46 cromossomos. Se vocês tiverem qualquer alteração no número de cromossomos, aí a gente diz que a gente tem uma alteração cromossômica numérica, né? É quando você tem uma diferença, ou seja, você pode ter um desses pares com cromossomos a mais ou com cromossomos a menos. E aí a gente vai formar as alterações cromossômicas que a gente vê na próxima aula, certo? Mas agora você já consegue observar, então se pega uma questão, bota um cariótipo, então, esse cariótipo é uma pessoa de qual sexo biológico? Então você vai logo lá no último par e olha se os cromossomos são iguais ou diferentes. Aí você já vai saber se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino, por exemplo. Essa pessoa tem um cariótipo normal, aí você vai olhar todos os pares, em cada um desses pares tem 2 cromossomos. Se tiver algum, um a menos ou a mais, aí você sabe que a pessoa tem algum tipo de alteração cromossômica, por exemplo. Certo? Outra coisinha que é importante, que eu estava falando aqui dos gametas, né? Das células normais, das células não normais, não, das células que não são gametas, não são reprodutíveis. Em nosso corpo a gente pode ter células diploides e células haploides. Que conceito é esse, né? Como eu falei para vocês, as células que possuem pares de cromossomos homólogos, como o zigoto, né, que é a primeira célula do nosso corpo, como todas as células, demais células do nosso corpo, a célula da nossa pele, nossos músculos, nossos neurônios, as células que formam nossos órgãos, que formam nossos ossos, né? Então todas essas células que descendem dessa célula originária, né, dos zigotos, elas são chamadas de células diploides, ou células 2N, como vocês podem ver lá no esqueminha, célula diploide ou célula 2N, né? Esse diplo significa de duplo. Por outro lado, né, de outra forma, a gente tem células que possuem apenas um lote de cromossomos, ou seja, como os gametas, né, os ovos espermatozoides, só tem metade do número de cromossomos. Então eles não têm os cromossomos, eles não formam os pares de cromossomos, eles só tem um cromossomo para cada par. Essas são chamadas de células haploides, né, ou células N. Então as células diploides os cromossomos se encontram com todos os seus pares homólogos. E as células, os cromossomos e as células haploides, os cromossomos não se encontram com seus pares homólogos, faltam esses nomes homólogos. Então, os cromossomos de um par de homólogos são praticamente indistinguíveis, né, como a gente viu na esqueminha passada. Eles têm o mesmo tamanho, mesma forma, possuem os genes equivalentes, são genes que tem um equivalente no outro, eles são localizados nas mesmas posições relativas nos filamentos cromossômicos. Por exemplo, se um determinado local de um cromossomo existe um gene com instruções para produção de proteína, e se homólogo na mesma posição, no mesmo local correspondente, que a gente chama de locus gênico,
que é a posição dos genes, a gente vai ter um gene com uma instrução idêntica ou muito semelhante, certo? Então é assim que funcionam esses cromossomos homólogos. Então a célula diploide é uma célula que apresenta o número total de cromossomos da espécie. Então a célula diploide dos genes, no nosso caso, toda célula diploide do nosso corpo vai ter 46 cromossomos, certo? Então, o conceito que está aí, cromossomos se encontram com seus pares. Se eles estão com seus pares, eles vão ter um número total. Né? Se então, o par tem os 2 cromossomos, se tem os 23 pares completos, a gente vai ter 46 cromossomos. Então, a célula diploide é uma célula que apresenta o número total de cromossomos da espécie, ou seja, está representado por todos os cromossomos, por todos os pares de cromossomos. Quem são as células diploides do nosso corpo? Aqui, todas que a gente chama de células somáticas. Células que não têm a função de reprodução. Então, as células da pele são células diploides, as células dos músculos, as células do estômago, do olho, do cérebro, os neurônios, né? As células dos músculos, as células adiposas, as células do tecido cartilaginoso, todas são células diploides, porque elas não têm função reprodutiva, então elas têm um número total de cromossomos. Então, ela tem todos os seus pares homólogos, então são células diploides, 2N. As células haploides são as células que não têm seus pares homólogos, então elas têm metade do número de cromossomos, certo? E as células haploides do nosso corpo são as células reprodutivas, os gametas. Ou seja, só são células haploides que têm metade do número de cromossomos, que os cromossomos não estão com seus pares. Se você só no nosso corpo os óvulos e os espermatozoides. Então, como vocês podem observar aí, quando a gente fala com uma célula 2N, nessa célula aí, vamos supor que esse indivíduo aí, como está representado, ele tem 6 cromossomos, certo? Então, as células 2N dele, as células diploides vão ter 6 cromossomos. As células haploides vão ter metade. Então, seria 2N igual a 6. Metade seria o quê? N é igual a 6 sobre 2, dividido por 2, né? N é igual a 3. Então, por isso que a gente fala de 2NN. 2N que tem o dobro das haploides, certo? Então, uma célula diploide do nosso corpo tem 2N igual a 46. Uma célula haploide do nosso corpo, que é o caso dos gametas, vão ter N igual a 23, certo? Então, o estudo dos cromossomos humanos eles têm grande papel e importância, né, entre uma série de motivos. Porque, por exemplo, algumas doenças são diretamente relacionadas às alterações dos cromossomos, ou seja, alterações cromossômicas. Então, hoje em dia, os cientistas eles vêm buscando uma série de condições para conseguir identificar, né, pessoas com problemas cromossômicos e prever o risco dos seus filhos virem a ser afetados por essa condição, dessa herança, dessa doença cromossômica ligada à hereditariedade, ou seja, doenças hereditárias. Né? Então, esse procedimento eles fazem parte do que a gente conhece como aconselhamento genético, né? Que é uma área da genética, ou seja, quando os indivíduos que na família dele, o indivíduo tem alguma herança, alguma doença ou algum problema ligado a cromossomos, alterações nos seus cromossomos, mutações e por aí vai. Então se faz esse aconselhamento genético para ver qual a probabilidade dos filhos herdarem aquela característica, né? Então a citogenética, que é uma humana, né, que é uma área que une a citologia, o estudo das células, com a genética, então esse ramo que estuda as células e os cromossomos, né, é uma especialidade, ela é bastante nova, ou seja, ela surgiu mais ou menos em 1956, ou seja, há pouco tempo, né? E foi a partir daí que se identificou esses 46 cromossomos, tanto em pessoas do sexo masculino como em pessoas do sexo feminino. Né? Então, tem uma série de técnicas que são utilizadas, né, nessa área, mas a mais empregada é o estudo dos cromossomos humanos a partir do cultivo de células no intuito inicial. Então, eles cultivam essas células e retiram uma amostra de sangue, né, por exemplo, né, pode ser, né? Então eles separam as células do sangue, então ele retira um pouco de sangue da pessoa, né? Coloca em frascos de substâncias nutritivas para que essas células continuem se multiplicando. Né? Então eles adicionam algumas substâncias como fitohemaglutina, que é uma substância que acelera o processo de divisão de células, glóbulos brancos do sangue. Né? Então depois de um tempo eles vão adicionando uma substância que a gente chama de colchicina, que ela para a divisão celular. Então primeiro estimula que as células se multipliquem, depois ele coloca uma substância para parar, para bloquear a divisão celular, né?
E eles colocam isso exatamente no momento em que a célula vai começar a se dividir, e os cromossomos eles estão mais condensados e se pode olhar esses cromossomos com a partir do microscópio. Né? Então, então depois eles colocam a substância hipotônica, né? E eles vão separando esse cromossomos, eles colocam esses cromossomos eles aderem, eles colocam um corante para marcar os cromossomos, depois eles vão e fazem a fotografia, né? Eles tiram uma foto, né? Os cromossomos estão lá, né? Eles tiram a foto dos cromossomos, e aí depois eles revelam a fotografia, eles vão cortando a fotografia e vão montando os cromossomos de acordo com seus pares homólogos, né? E essa montagem chama de ideograma. Então é um trabalhozinho mesmo de colagem, né? Eles separam os cromossomos, marcam, eles tiram a foto com o microscópio, pegam essa foto primeiro, eles vão cortando, eles vão separando os cromossomos homólogos de acordo com... Vão fazendo quebra-cabeça, eles vão juntando os pares, os que têm o mesmo tamanho, a mesma estrutura. É por isso que naquela imagem que eu mostrei anterior aqui, existem algumas diferenças, porque ali é uma impressão, né? E aí tem algumas sensibilidades da impressão que podem alterar a visualização desses cromossomos. Então, na próxima aula a gente vê as alterações cromossômicas que podem ocorrer e a gente cessa essa parte de citologia da estrutura, né, como funciona. E aí na próxima aula a gente começa depois que vai ser depois do simulado, a gente começa a divisão celular. Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!